Amém, irmãos. Vamos aqui tentar ser breve, sucinto, fiel àquilo que a gente conversou, tá? E isso de testemunho é bom, e eu queria começar abrindo esse tempo com testemunho também. Isso aqui eu não combinei com vocês, tá? Nós marcamos, a gente veio se falando pelo WhatsApp, tinha um dia específico que nós íamos nos encontrar, que foi na quinta-feira. E cheguei mais cedo lá no Rê, falei, Rê, e aí, tudo bem e tal? Falei, cara, meu dia é aquele dia que eu falei que você já levanta estranho, tudo já é estranho, tá de mal a pior, dá vontade de desistir de tudo, é uma pressão violenta, coisa que, no trabalho, né, coisa que quase ninguém vive aqui, né? E aí eu peguei e falei, cara, mas amém. Aí o Cleito logo chegou, a gente começou a falar. E ali, irmãos, a gente ficou por volta de, acho que quase 3 horas, né, na sua casa, falando do que a gente vai tentar falar aqui, né, organizando as ideias. E aquilo me encheu de uma forma, irmãos. Vocês não têm noção que se o Espírito Santo transmitir metade daquilo que a gente recebeu naquele tempo que a gente estava ali, eu tenho certeza que vão sair aqui todos muito edificados. Porque o Espírito Santo, ele é fiel. Ali eu abri meu coração para o Rê, aí, cara, logo os irmãos chegaram e a palavra foi sendo ministrada. E o que a gente vai falar é aquilo que vocês têm lido também. Então eu creio que o Espírito Santo ele está entre nós, irmãos. Amém. Eu creio que o Espírito Santo ele quer fazer coisas assim diferentes no nosso meio, despertar às vezes para algo que está debaixo dos nossos olhos e a gente não está vendo, tá? Então eu vou passar aqui a palavra para o Cleiton, que em nome de Jesus você receba da parte do Senhor, tá bom, irmãos? A gente não vai demorar 3 horas não, tá, gente? É só lá na quinta. 3 horas, a gente vai tentar falar em poucos minutos. Ele já respondeu Uns para você aí, 120 né, minutos, Alberto? tá bom, né? 3 horas de introdução lá, né? Aí coloca um cara prolixo igual eu aqui, aí vocês se segurem aí. Você tem 58 minutos agora. Só para mim? Amém, meus irmãos. Foi nos dada essa missão aí, e não é fácil, né? Eu tô pensando aqui que juntando os 4 aqui deve ter uns 1000 batimentos cardíacos por minuto. Achei que era só comigo. Fiquei sabendo que teve gente aí que acordou 5 da manhã, mas tá bom. Não foi você, não. Mas amém, meus irmãos. A gente recebeu essa missão e isso nos trouxe muito temor, né? De transmitir algo para vocês. E aí me brotou algo no coração, eu falei para eles, a gente precisa fazer uma introdução, né? E aí o Renato falou, você deu a ideia, você faz. É que ele está com umas questões pessoais comigo aí, mas eu... Abrindo parênteses aqui, às vezes eu chamo ele para algumas missões, 2 horas da manhã, 1h30, 3 horas. Eu estou achando que isso está gerando uma reserva no coração dele. Então, por isso que ele está me tratando assim. Mas fica em paz, está tudo na luz. Mas, enfim, e aí me veio algo no coração, a gente precisa fazer a introdução. E eu fiquei pensando, cadê essa introdução, né? E agora? Eu ia jogar para eles, só pensei na introdução. Mas aí eu lembrei da abertura do nosso videozinho lá, que o Edu, o Gleto sempre estão postando. E a proposta é a imersão no livro de Marcos. Eu falei, é isso. É isso. A imersão. O propósito é esse, a imersão. E aí eu fui pesquisando, né? E a imersão, ela fala de você mergulhar, de você se aprofundar, né? Eu falei, Senhor, mas nós já estamos, né, no corpo, já estamos inseridos. Cristo já fez tudo por nós. E aí me veio a figura do batismo. E o batismo, ele fala de uma submersão. Em alguns casos, uma aspersão, né? Só uma espirradinha de água lá na cabeça. Então eu tive pensando, eu falei, Senhor, eu acho que veio algo no meu coração assim. O batismo, ele te traz para o nascimento no reino de Deus, mas ele não mata o velho homem. Ele não mata o velho homem. Ele assina a sentença de morte do velho homem. Porque daí para lá agora tem um processo. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor,
poxa vida, tá ficando difícil o negócio. Mas aí o Senhor foi enchendo meu coração sobre esse mergulho, né? Quando nós mergulhamos na palavra, o homem natural, ele não aguenta esse mergulho. Quando nós, os homens espirituais que nascemos no reino de Deus, mergulhamos na palavra, começamos a nos aprofundar, esse velho homem, essa criatura, essa carne, ela não aguenta, ela não suporta esse mergulho. Ele não tem fôlego para ir para o fundo. E aí nós vamos mergulhando e vamos encontrando pérolas preciosas e vamos enchendo o coração cada vez mais desejosos e vamos mergulhando mais. Eu falei, Senhor, não pode ser só isso. E eu estava lendo um livro um tempo atrás e o Senhor encheu meu coração novamente e falou, olha, muito bem sobre a palavra, mas nesse mergulho, nessa profundidade, você vai encontrar algo que não é só a palavra, as preciosidades que ela traz, a riqueza que ela traz, a mudança de vida que ela traz, mas nesse mergulho na palavra, você vai me encontrar. Então, aí me veio uma figura do fio de cabelo. Você pega o fio de cabelo da pontinha e você vai indo, você chega onde? Na cabeça. Eu falei, é isso, Senhor. Eu mergulho na palavra e quanto mais eu mergulhar, mais eu vou me enchendo, mais eu vou sendo fortalecido. E o final disso é eu te encontrar. Eu vou encontrar o Senhor. Essa é a minha fé. E aí a gente pode ver isso na vida de Elias e Moisés. Capítulo 9 lá. Eu queria animar vocês. Quem não está lendo está perdendo, tá bom? Você precisa mergulhar nessa palavra aí para matar essa carne aí que não quer saber da palavra. A nossa carne ela é preguiçosa. Ela não quer saber da palavra. A nossa carne ela não suporta nada que é espiritual. Então, no meio das suas guerras aí do seu dia a dia, cada um como todos nós temos, a forma de você matar a sua carne, de você vencer, de colocar ela na cruz, é mergulhando na palavra. É o que eu estou falando. Você vai mergulhando, esse velho homem vai morrendo. O único homem que tem condição de chegar diante de Deus nessa profundidade é um homem espiritual. A carne ela não vai suportar a profundeza da palavra. Não vai. Então, se você tem dificuldade aí, meu irmão, com a sua natureza, como nós temos, de vez em quando a gente submerge, né? De vez em quando a gente volta para cima para ver como está a situação e mergulha de novo. É normal, porque ainda nós estamos nesse corpo, né? Pecaminoso. Mas, e o Senhor foi enchendo o meu coração, eu falei, Senhor, é isso que eu quero mergulhar na sua palavra, porque eu sei que o fim disso é te encontrar. E aí quando nós olhamos para Moisés e Elias, de tudo que eles passaram, né, toda aquela dificuldade, os caras deram uma pisadinha na bola em alguns momentos, mas eles tinham a lei, eles tinham o ensino, eles guiavam o povo de Deus. A gente vê semelhança lá de 40 dias, 40 noites, Elias andando no deserto, Moisés 40 anos lá com o povo, mas eles tinham um objetivo. Né? Moisés ele não queria apenas as leis, a palavra de Deus, ele queria conhecer o Deus da palavra. Então, quando você mergulhar nessa palavra, não é só a palavra, você vai encontrar o Deus da palavra, e esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo maior, encontrar o Deus da palavra. Então, se você não estiver na palavra, dificilmente você vai chegar no Deus da palavra, sabe? Quando alguém te chama, de repente você não está vendo ela, mas você se guia pelo som da voz. Então é pela palavra que você vai encontrar o Senhor. Então a gente vê lá Moisés e Elias desejosos de ver o Senhor. Eles queriam ver a face de Deus. Só a palavra, só o mandamento, a lei, guiar o povo, para eles não era suficiente. Eles queriam o próprio Deus. Né? Moisés, Deus colocou ele na fenda da rocha, tampou com a mão, falou, você não tem condição. Nessa estrutura que você vive, né, no seu corpo físico, não tem condição de você me ver face a face. E Deus pôs a mão na fenda da rocha, passou, e quando Deus tirou a mão, ele foi olhar, a sombra das costas de Deus cegou ele. Né? E aí a gente vai vendo o desejo desses homens de querer ver Deus face a face. E aí a gente vê o cumprimento dessa palavra.
o desejo deles se realizando na transfiguração. Capítulo 9 de Marcos, quando Jesus se transfigura, quando Jesus mostra que é possível encontrar o natural com o sobrenatural, quem está com ele face a face, a palavra se cumprindo, o desejo do servo sendo realizado. Elias e Moisés, vendo Deus no esplendor da sua glória. Então a palavra de Cristo, ela vai te levar a conhecer o Senhor em essência, né? Na sua essência. Então, meus irmãos, nós precisamos nos aprofundar nessa palavra. De repente, muitas coisas que estamos vivendo, muitas dificuldades, Jesus falou, né, que teríamos muitas tribulações, não é fácil, é isso aí. Mas tem muitas coisas que é porque nós não estamos nos aprofundando na palavra. Tem muita coisa que vai ser vencida na palavra. Jesus venceu Satanás lá no deserto porque foi obediente à palavra. Jesus se alimentava da palavra do Pai, era o que dava vida para ele, é o que fortalecia ele. E ele foi obediente até a morte de cruz. Então, o que eu tinha no meu coração para compartilhar com vocês é isso, meus irmãos. Se aprofundem na palavra. A única forma que vocês têm de encontrar esse Deus face a face. Nessa estrutura física nossa aqui, nesse corpo velho, não tem condição. Mas se vocês crerem na palavra, vocês vão encontrar ele. Em algum momento vocês vão dar de cara com o Senhor. Não sei. De repente possa ser que ele te puxa em vida, não sei. Já aconteceu com outros, né? Mas assim, nós precisamos, meus irmãos, se aprofundar nessa palavra. Sabe? Não tem outra forma. Desejem. O Edu estava falando algumas coisas, o testemunho das irmãs. O pouco que a gente está mergulhando, nós estamos achando pérolas preciosas, riquezas que vão nos ajudando a avançar mais um dia, de fé em fé, de glória em glória. Eu oro enquanto o Senhor eu oro, e se eu parar eu caio. Então eu oro enquanto o Senhor e oro. Meus irmãos, se animem na palavra, sabe? Se você não se comprometeu com esse propósito até agora, você está perdendo muito, né? Se você está superficialmente aí, mergulha mais, sabe? Pede ao Senhor. E isso é para todos. Eu quero abrir esse leque não só para a igreja, mas para todos, aqueles que não são batizados também. Porque os 3 evangelhos, eles são abertos ao público. Diferente lá de 1 Timóteo, que era uma carta de cunho mais íntimo, pessoal, né, de Tito, onde ele fala particularmente com o filho ali. Mas esse evangelho, meus irmãos, que Cristo deixou é para gerar essa fé no nosso coração, para nós mergulharmos e encontrarmos esse Deus. Amém? Vamos junto aí. Eita. Olha aí. Não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, que quando a gente começa a ouvir alguns irmãos, fala assim, se acabar agora o negócio, já tem muito alimento aqui, né? E é uma fome, é uma sede que vai gerando na gente, porque de acordo com o que a gente vai ouvindo, isso vai gerando no nosso coração fé, como o Rafa falou, isso vai gerando no nosso coração ânimo, né? E também responsabilidade. Vai gerando em nós responsabilidade, porque estamos aqui absorvendo algo que vem da parte de Deus. E nós temos uma responsabilidade como igreja diante disso. Né? Baseado aqui nas escrituras, eu fiquei pensando, falei, se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, assim, falar assim, mas por que vocês creem em Jesus? Por que vocês creem em Jesus? Eu falo isso porque hoje aí fora a gente vê uma debilidade em responder essas perguntas. Por que creem em Jesus? Sabe? E isso nos leva a uma consciência, porque o Du ele falou de uma cultura cristã. Então tem muita gente, cara, que crê em Jesus porque ouviu falar de alguém de Jesus e achou muito legal esse Jesus que faz boas coisas, né?
que curou, que ajudou pessoas, né? Que fez isso e aquilo, acha muito legal Jesus. Mas só que a questão não é essa. A questão não é essa. A gente precisa compreender que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Deus nos chama a um tipo de relacionamento íntimo com Ele. Deus nos chama a um tipo de relacionamento onde não nós vamos nos conhecer Ele, assim as coisas que Ele fez, mas só que o que Ele vai fazer em nós, vai produzir em nós e vai capacitar e fazer-nos participantes de todo o conjunto da obra dEle. E aí eu penso que é esse o motivo pelo qual nós temos a Escritura. As Escrituras foi o que Deus resolveu se revelar e revelar à humanidade toda o teu propósito. O teu propósito como pessoa, indivíduo, e o teu propósito como coletivo, como igreja ou como sociedade. Então, se nós não temos assim uma consciência de que precisamos nos aprofundar na palavra, eu digo mais, viu, Cleiton? Cleiton falou assim, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa se não for pela palavra. Não, dificilmente não, é impossível. É impossível. A Ligiane, ela trouxe aqui, um evangelho. Porque ela fala o seguinte, cara, ela foi confrontada diante de um comentário e ela foi a Deus, e ali Deus começou a revelar a ela que Ele é. É eu que estou fazendo. Eu sou. E é a partir deste momento que a gente começa a aprofundar nas Escrituras, Deus vai se revelando quem Ele é. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, fala assim, ó, toda a Escritura, toda palavra, ela é apta. Oi? Ela é inspirada, isso, exatamente, perdão, é por esse momento, isso é importante demais, gente. Ela é inspirada por Deus e apta, né, para o ensino. Ensino de quem? É tanto para o meu ensino, amados, como para o próximo. Deus, Ele quer te capacitar a ensinar outras pessoas também. Por isso que eu falei que a gente tem uma responsabilidade quando a gente recebe alguma coisa da parte de Deus, porque Deus quer corrigir, né? Aliás, ela é apta para repreensão também, para repreender-nos, mas também nos ensina a repreender outros irmãos. Isso é amor. Quando a gente repreende outros irmãos no amor, é um ato de amor, né? Então, ela também nos leva a uma correção, tanto para corrigir-nos, também para nos ensinar a corrigir outras pessoas, né? Isso para a instrução também, para nos instruir, quanto para instruirmos outras pessoas. E eu acho muito incrível como ele termina esse versículo, fala assim, ó, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Olha a responsabilidade que temos diante daquilo que nós recebemos da palavra de Deus. Então, amados, a palavra de Deus para a nossa vida ela é fundamental. Nós vimos as Escrituras ali, sedento. Vou falar um pouquinho disso aqui, porque eu, lendo o capítulo de Marcos, encheu meu coração. Se a gente vai a Deus sedento, querendo que Ele nos revele a tua grandiosidade, o teu poder, o teu propósito, Ele vai revelar. Ele vai revelar para nós o teu poder. E é importante a gente compreender que quando nós vamos às Escrituras, ela não aponta para algo. Ela aponta para alguém. Ela aponta para Jesus. As Escrituras, do princípio ao fim, ela aponta para Jesus. Eu sei o que você quer dizer do princípio ao fim, quer ver? Vou te dar um exemplo. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Deus? Você lembra lá em Gênesis capítulo 1, verso 3? E disse Deus, haja luz. João capítulo 1, verso 9, fala o seguinte, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina
todos os homens, amados. Se a gente se aprofunda, a gente consegue ver Jesus do princípio a fim. Isso é maravilhoso, porque para mim, sabe o que falou? Falou o seguinte, que antes mesmo de Deus criar o homem pecar, ele já tinha providenciado a luz que dissiparia toda escuridão causada pelo pecado. Se Deus encontra aqui um coração hoje, amados, um coração hoje abatido, obscurecido, até mesmo em pecado, e essa palavra entra no coração dele, esse cara vai sair daqui animado. Esse cara vai sair daqui cheio de esperança, porque Deus, lá no princípio, já tinha providenciado. Então a gente precisa começar a compreender essa maravilhosidade de Deus. Eu fiquei pensando assim, como é que eu podia, Senhor, de uma forma clara e objetiva, assim, não resumir a palavra, mas dar assim, alguma base, lançar aqui um fundamento, né, sobre a palavra de Deus no geral, né? E aí, eu orando sobre esse assunto, Deus começou a abrir meus olhos, falou assim, ó, a palavra de Deus, assim, se eu pudesse resumir ela aqui para vocês, no bom sentido, mas não tirando algumas coisas, mas ela vai sempre apontar para a grandiosidade, maravilhosidade, poder de Deus. Ela vai apontar para mim, segundo, ela vai apontar para mim como um homem que eu deveria ter sido e como eu me tornei depois do pecado. Aí ela vai apontar para regeneração através do seu Filho amado. Olha a sequência. Se você começar a compreender as Escrituras, Deus, ele vai, em todo momento, assim, ele vai se mostrar forte e poderoso, ele vai começar a colocar você, onde que você se enquadra nessa história, ele vai falar que há uma solução que foi dada por Cristo Jesus, amém? E ele vai fazer, o que começa a fazer? Ele vai formar o seu caráter. Então Deus, ele começa a formar o seu caráter, capacitando você para a boa obra. Todo mundo que entrou aqui hoje, como o Du falou, assim, inspirado pelo Espírito Santo, mas a gente não veio aqui para consumir. Eu sei que quando a gente se converte, a gente tem aquela, né? Os irmãos vão falar um pouquinho sobre isso depois, mas a gente tem aquele momento, né, que a gente vislumbra com muitas coisas, e o nosso DNA aqui é relacionamento. Então é muito legal quando a gente faz um monte de coisa e vai comer na casa do irmão, recebe o irmão também, tal, mó barato, aí vai caminhando, vai falando, nossa, esses irmãos começaram a tocar na vida, aí o bicho pegou, né? Aí o negócio ficou, mas será que é isso mesmo? Por quê, amados? É porque às vezes não tem um conhecimento daquilo que Deus tem para a gente como corpo. Deus não quer fazer de você um consumidor, Ele quer fazer você participante dessa obra maravilhosa. E, em quinto lugar, Ele vai falar da esperança alcançada. Ele vai falar da sua volta, a gente cantou aqui. Então, primeiro, Ele vai falar, né, Deus, a Bíblia ela vai apontar a grandiosidade de Deus, a sua soberania e poder. Ele vai colocar, porque Ele amou o homem, Ele criou o homem, Ele ama o homem, criou o homem, mas o que o homem era para ser e o que ele se tornou. Aí Ele vai apontar para regeneração, para cura, para salvação do homem. E aí Ele vai fazer daquele homem, Ele vai começar a trabalhar em seu caráter, até mesmo através do sofrimento, porque às vezes a gente se depara com muito sofrimento na Bíblia. E aí Ele vai apontar para a esperança alcançada. Agora o que eu vou entrar... Tudo isso, gente, dei um pano de fundo aqui para entrar no... Perdoe aí, mas eu não podia deixar de falar, junto com o Cleito aqui, o que eu acho hoje das Escrituras. O que para mim é importante, o que para mim é fundamental, o que ela representa, obrigado, Ren, para nós como discípulos. E ali no próprio capítulo 1, para mim, assim, ó, já foi um derramar do Espírito Santo tremendo. E eu creio que para grande pessoal aqui, quem acompanhou, né? Então lá a gente vê logo no primeiro versículo, Marcos, ele é o único evangelho que já começa enaltecendo a Jesus. Ele já começa dando a identidade de quem Cristo é. Ele fala assim, ó, o evangelho de Jesus Cristo. Ele fala Jesus como homem, Cristo como Messias. Filho de Deus.
ele começa já engrandecendo o Senhor. Amém? E o Gleison, no primeiro vídeo lá, ele falou uma coisa que já queimava no meu coração. Queria até testificar aqui, que é algo que eu já tinha parado para meditar sobre isso. Lá no verso 3, ele vai falar de João Batista pregando no deserto, né? E tem diversas vezes, assim, a palavra, ela usa o ambiente físico para falar do ambiente espiritual. Se você começar a pedir ao Espírito Santo para te revelar algumas coisas, você vai começar a perceber o quanto que você faz parte das parábolas, o quanto você faz parte, né, de algumas figuras que Deus usa lá. E aí João começa assim, ó, eu sou a voz do que clama aonde? Ele estava no deserto e ele era uma voz que proclamava no deserto, né? Amados, isso para mim fala da nossa vida sem Cristo. Deus depositou em cada um de nós um espírito. E nós somos aí compostos em corpo, alma e espírito. O nosso espírito é aquilo que nos liga com Deus. Esse espírito, ele clama, Abba, Pai. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa tão necessitada, tão triste, tão vazia, a ponto de gritar dentro de si. Mas o que ela está gritando? Ela quer droga? Ela quer bebida? Ela quer farra? Ela quer serviço? Não, mas ela tá querendo algo que preencha ela por completo. E essa fome e sede se chama Jesus. Se chama Jesus. É isso que a gente precisa compreender, que a minha vida sem Cristo, ela é um deserto, ela não produz vida, ela é árida. Então, como eu falei, né, a palavra que ela aponta a grandeza de Deus, Jesus como Filho de Deus, ela coloca a condição do homem sem Cristo, que é um deserto. Amém? Estão me acompanhando? Porque há esse clamor dentro do homem. Há esse desespero por Jesus. Né? Aí Jesus, lá em Filipenses, acho que foi a Lidiane, inclusive, também citou, se eu não estou enganado, Filipenses 2, ele se esvazia da sua glória, ele se submete a um batismo. João Batista, ele fala assim, ó, não, careço eu de ser batizado por você. Ele fala assim, ó, não, agora compete que seja assim. Para quê? Amados, foi para se identificar conosco, amados? Não foi para deixar um exemplo? Primeiro, a obediência ao Pai, porque o batismo não era de João. O batismo era de Deus. Então, ele se submete, obedece ao Pai, é batizado, ele vai ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Então, Jesus, ele se identifica conosco. E ali, quando ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo, ali ele fala o seguinte para mim, amados, a gente não tem desculpa diante de Deus. Ai, a tentação era muito grande, não consegui resistir. Ai, o negócio estava doido. Não é, querido? Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Então ele deixa o exemplo que... E aí o Cleito falou uma coisa muito importante. Como é que foi que Jesus conseguiu permanecer, se permaneceu ali? Através da palavra. Então tudo que o diabo tinhoso lá falava, Jesus tinha uma palavra para dar. Então a base para a gente, né, permanecer nesse mundo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí Jesus, ele sai do deserto, né? E aí ele começa o processo, amados. Ele começa o processo que ele escolhe os discípulos, ele começa a evangelizar, ele começa a lançar as boas novas, ele começa a curar, mas só que ele começa a ensinar os discípulos, ele repreende os discípulos. Daqui em diante a gente começa a ver essa história. Então Jesus nunca, eu acho que o evangelho de Deus, amados, nunca foi para que houvesse ouvintes apenas, ainda que haja, mas foi para que todos nós fôssemos participantes dessa obra maravilhosa. Só isso, irmãos, só isso que foi falado, tipo, só nesse capítulo, assim, para mim, já era motivo de eu me arrepender da superficialidade, muitas vezes, que eu vivo. Erguei meu coração a Deus e falei, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero isso para mim, porque o Senhor é digno. O Senhor deu um sentido para a minha vida. Queridos, a gente não valia nada, a gente não tinha nada. A gente vive buscando reconhecimento de homens, a gente vive buscando atenção, ou a gente não, ou eu, tá bom? Eu vivo orgulhoso. A minha infância foi baseada em
em querer atenção. Foi assim, amados. Sabe, querer coisas assim para mim, para minha vanglória. Aí o Espírito Santo fala assim, filho, eu tenho algo a mais para você. E não é para o seu ego. Tem trabalho a se fazer. Tem trabalho a se fazer. Eu tenho um propósito para toda a humanidade. Sabe, então eu me sinto assim privilegiado, cara. Privilegiado, sabe, de estar aqui hoje. Como eu falei, é uma responsabilidade muito grande. A igreja não é minha, a igreja não é deles. A igreja é de Jesus. E todos nós somos um, todos nós somos participantes. Cada um de nós temos algo a acrescentar na vida de cada um aqui. Essa é a minha cooperação, irmãos. Amém. Amém, igreja. Está sendo muito bom essa leitura. Quantas riquezas, né, Deus tem falado ali nos grupos, o entendimento de cada um, a forma como Deus vai ministrando a sua palavra ali no coração de cada um. Realmente assim tem sido assim um tempo muito proveitoso, muito produtivo, né? E eu acho que a gente precisa assim ter um entendimento claro, né, da importância dessa imersão, né, nesse estudo, porque quando a gente olha para a vida de Jesus, do início do ministério dele até a crucificação, a gente vê ali um objetivo muito claro. Jesus ali, com a vida, manifestando o reino de Deus e trazendo a revelação de Deus como Pai. Você vai ver que o objetivo de Jesus ali é manifestar o reino e trazer a revelação de Deus como Pai. E aí, por outro lado, aí a gente vê o próprio Deus agindo na vida de Jesus, trazendo revelação de Jesus como Filho. Você vê Jesus querendo revelar o Pai e o Pai operando com poder na vida de Jesus, revelando Ele como Filho de Deus, né? É muito tremendo, é muito tremendo. E a gente precisa ter esse entendimento, porque a gente vai vendo ali histórias, a gente vai vendo ali os fatos, né, que foram acontecendo. E se a gente parar aqui, a gente está lendo o livro de Marcos, mas a gente poderia muito bem hoje pegar e falar assim, ó, hoje nós vamos escrever a história da igreja em Guarulhos. Aí você vai ver lá a cura da filha do pastor, vai ter lá, não vai ter a historinha da cura da filha do pastor? Vai ter lá o jovem que foi transformado no Continental. Você vai ver lá a mineirinha que veio parar em Guarulhos. Histórias sendo contadas, fatos sendo contadas, né? Várias situações que ainda continuam, né? A história ela continua. Jesus continua operando. Jesus ele continua fazendo, né? E é interessante porque aí a gente não tem que observar só os fatos. Quando a gente vai com esse desejo de imergir e de conhecer, a gente vai entendendo não só o que aconteceu, mas aí você vai entendendo o propósito pelo qual aquilo aconteceu, por que essa pessoa ela estava enferma e por que Jesus curou ela daquela forma, por que Jesus falou dessa forma com esse, por que Jesus falou daquela forma com o outro. E aí a gente vai vendo o propósito de Deus sendo revelado, a intenção de Jesus de convergir o coração daquelas pessoas a Deus através de cada situação ali que vai acontecendo, né? E é interessante porque quando a gente entende não só o fato, o que aconteceu, mas a gente entende o propósito de Deus com o fato, com aquilo que estava acontecendo, isso muda tudo. Isso muda tudo. Aí você vai entender por que você às vezes ficou desempregado. Por que ficou desempregado? Você não entende na hora. Você está olhando o fato, você não entende o fato. Por que eu fiquei desempregado? Por que eu fiquei com essa enfermidade? O que aconteceu? Porque o que está acontecendo? Olha o fato, mas quando você começa a entender que por trás de cada história, por trás de cada fato, tem um propósito de Deus, meu, isso muda tudo. Lembro da Júlia quando era criança, recebeu ali uma palavra de cura, né, Paula? Recebeu uma palavra de cura. Lembrei daquele texto do cego que foi curado em 2 etapas ali, né? A Júlia recebeu uma palavra de cura, aí a Paula cheia de fé, o Gladys cheio de fé, foram lá e deram leite para a Júlia, meu. Meu, deu reação, teve que correr para a menina lá para o hospital, meu. Eu disse, poxa, mas não tinha sido liberada ali uma palavra de cura? Tinha sido, e era uma palavra verdadeira, uma palavra que ela foi se completando, né, ao longo do tempo, e a gente pôde desfrutar dessa cura completa aí na vida da Júlia, né, uma bênção, a cura se completou. Mas o que tinha por trás
desse processo? Deus trabalhando na vida de Paula, Deus trabalhando na vida de Gladys, todo um propósito, cara, por trás da história, por trás de um fato. E a Bíblia, quando você se aprofunda, quando você busca entender o propósito de Deus revelado através da palavra, isso vai mudando o nosso comportamento, isso vai mudando a forma como a gente entende o reino de Deus. Eu lembro que uns 3, 4 anos atrás eu fui visitar um casal, e o marido ele estava assim, cara, desesperado com a esposa. Eu falei, Renato, eu não sei mais o que eu faço com a minha esposa, cara. Ela não se sente bem, tudo ela vê problema, ela não gosta mais do cabelo, ela não gosta mais do serviço, ela não gosta mais daquilo, só dificuldades. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou assim, eu quero levar ela num psicólogo, num psiquiatra, não sei, eu preciso levar ela em alguém. Aí eu falei, dá uma segurada aí, vamos orar. E aí fui lá, marquei um dia de estar com eles lá. Aí eu vi toda a história da esposa, toda a história do marido. Aí eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? E já era uma irmã que caminhava um bom tempo com a gente. Ela não sabia dizer, ela não lembrava a última vez que ela tinha lido a Bíblia. Aí eu falei, minha filha, a conversa nossa ela acabou aqui, não tem o que fazer. Volta a ler a Bíblia e depois a gente conversa. Deixei esse caminho para eles. Com 1 mês eu voltei lá. A situação era totalmente diferente. Porque a Bíblia ela vai revelando o propósito de Deus em cada situação, em cada momento. A gente vai vendo, quando a gente se aprofunda na palavra, a gente vai vendo através dos fatos, através da história, onde que Deus queria chegar. E isso vai enchendo o nosso coração, isso vai produzindo em nós fé para vencer o dia mal, isso vai produzindo em nós fé para entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, por que as coisas estão acontecendo dessa maneira, por que aquilo acontece desse jeito. Quando você olha para o propósito, aí você entende, fala, cara, é por causa disso, porque Deus quer alcançar meu coração, Deus quer revelar Ele como Pai, sabe? Tudo tem. E eu lendo aqui algumas coisas, cara, Deus ele foi enchendo meu coração com relação a essa leitura, e Ele foi revelando assim no meu coração alguns princípios e alguns níveis também, assim, de relacionamentos que a gente tem com Ele, alguns estágios, assim, da nossa vida cristã, né? E é interessante que quando eu começar aqui a falar, você vai se identificar. Possivelmente você vai começar a se identificar e aí você vai começar a lembrar de como Deus trabalhou na tua vida, de como que Deus alcançou teu coração, o que Ele foi fazendo durante cada etapa, como Ele foi trabalhando teu coração, como Ele foi te amadurecendo, né? E eu queria trazer aqui essas revelações para você. O primeiro estágio, eu classifiquei assim como alguns estágios, né, da nossa vida com Jesus. E o primeiro estágio, ele é a manifestação das testemunhas. O cumprimento de uma palavra que Deus ele deu para os discípulos um pouco antes da sua ascensão, um pouco antes de ser exaltado, de ser recolhido aos céus. Deus ele dá uma direção ali para os discípulos e fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus dá essa direção clara para eles. Aí eu imagino ali, né, os caras já querendo sair, já tal, vamos. Deus fala assim, só calma aí. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e aí vocês serão minhas testemunhas. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 2 do livro de Marcos, né, a manifestação dessas testemunhas, o cumprimento, embora uma coisa que veio antes, mas trazendo para o nosso dia, você vai para o nosso contexto, você vai entender a manifestação das testemunhas, que foi ali na história da cura do paralítico. Esse rapaz, ele não tinha condição por si só de ir a Jesus, assim como nós. Nenhum de nós aqui que está aqui hoje, que entregou a vida para Jesus, que se converteu, que se batizou, teve condição de se achegar sozinho a Deus. Foi necessário que Deus colocasse alguém no seu caminho. Aí você vai lembrar, alguém te convidou para um culto, alguém pregou para você numa praça, alguém visitou você em casa, te visitou no hospital. Teve ação de alguém na tua vida. Ninguém chegou a Deus por si só. Você recebeu um convite, alguma coisa aconteceu para que você se achegasse a Deus. E isso fala da manifestação das testemunhas. Né, essa palavra que aprove a Deus, irmãos, salvar o homem pela loucura da pregação.
Aprove a Deus escolher a gente para dar testemunha acerca dele. E a gente vê aqui, né, a vida dos amigos ali do paralítico conduzindo ele. Ele não tinha condição de ir. Deus, aqueles amigos olham e falam assim, meu, tem um cara aqui na cidade que pode te ajudar. Tem um cara aqui na cidade que ele pode mudar a sua história. Eu não sei se o paralítico tinha entendimento claro de quem era Jesus. Não tenho esse entendimento. Mas os amigos dele sabiam que aquele cara que estava na cidade poderia mudar. E aqueles amigos, então, pegam aquele paralítico e conduzem ele até Jesus. E o interessante aqui é porque o paralítico, ele confiou nos amigos dele. E ele se sujeitou. Porque imagina, irmãos, hoje a gente vê aí as macas nas ambulâncias, umas máquinas até legal, né, com rodinha e tudo, mas naquele tempo era um negócio, duas varetinhas lá com um pano, colocava o cara lá e saía. Aí imagina, cara, o constrangimento passando o cara pela cidade lá, um carregando de um lado, um carregando do outro. Não devia ser uma situação fácil para ele no estado que ele estava vivendo, mas ele se sujeitou, ele confiou. Aí você imagina ele chegando lá, vendo que, meu, aquela multidão não dava para ir onde Jesus estava. Aí fala, cara, deixa para depois. Depois a gente volta, deixa quando tiver menos gente, aí a gente volta. Os amigos, não, cara, nós vamos dar um jeito aqui. Lá não fala que eles levaram escada, não fala que eles levaram corda, tudo ali eles desenrolaram, eles deviam ter um Cleito lá no meio deles, lá, né? Aí ali, mano, ó, tem uma corda aqui, a gente te amarra e a gente... E um Cleito lá no meio daqueles amigos, ela falou, não, cara, a gente dá um jeito, a gente improvisa. A gente amarra você, a gente vai dar um jeito. E aí, cara, a situação vai complicando pro paralítico. Porque ele fala, cara, eu já sou paralítico, eu já vim numa maca. E ainda vocês querem me descer pelo telhado? Meu, mas ele se sujeitou. Ele confiou nos amigos dele. Né? E aí ele teve aquele encontro com Jesus ali, Jesus o cura. Né? Então esse fala do primeiro estágio. Um estágio onde a gente não tinha condição de se achegar a Deus. E Deus, ele coloca pessoas no nosso caminho. Coloca pessoas para nos ensinar, para nos guiar, para nos levar até Jesus. Né? Pode ser que tenha até gente aqui hoje que esteja aqui porque foi convidado. Fala assim, poxa, eu nem sei direito quem é Jesus, eu nem sei direito que papo é esse de reino de Deus. Para falar a verdade, eu nem gostava muito desse negócio de evangélico. E pode ser que você tenha sido convidado e esteja aqui hoje. E Deus quer revelar algo no teu coração aqui, nessa manhã. Né? Pode ser que você se encontre assim como esse paralítico. Talvez você não esteja paralítico fisicamente, mas pode ser que você esteja paralítico espiritualmente. E Deus usou pessoas para que você estivesse aqui hoje. E Deus, ele quer te curar dessa paralisia. E você precisa sujeitar, você precisa confiar. E quando a gente sujeita e a gente confia, cara, é revelado um segundo estágio, cara. A gente vai ver a revelação de um segundo estágio, que é a revelação da graça de Deus. O primeiro momento nós não temos condição de ir a Jesus. Jesus, ele pega a pessoa, coloca no nosso caminho para que a gente se achegue a Jesus. E aí nós vamos ver a revelação dessa graça lá na cura da filha de Jairo. Era uma menina que ela não tinha condição também de se achegar a Jesus. Ela estava enferma, diferente da situação do paralítico, não dava para pegar ela e levar até onde Jesus estava, porque ela não aguentaria a viagem. Inclusive, ela até falece, né, no processo, onde Jesus está indo até a sua casa. E aqui, cara, esse fato, essa história, ela revela a graça de Deus. Porque o que essa menina fez para receber Jesus? Ela não fez nada, ela não tinha condição de fazer nada. Não foi por mérito, não foi por obras. Jesus simplesmente, ele vai até ela. Ele se apresenta. Ele entra no lugar mais privado, que é no seu quarto, e ali ele a toca. E ali ela é curada. Não foi por nada que ela fez, mas simplesmente a graça de Deus sendo manifesta. Quando esse segundo estágio, cara, é um estágio assim, talvez o mais fascinante da nossa vida com Jesus, porque é nesse estágio onde a gente se apaixona, né? Eu lembro do Dudu, né? O Dudu, ele foi lá para a reunião para pagar uma dívida. O cara ficou insistindo com ele lá, oh, você tem que ir na reunião, você tem que ir na reunião. Aí um dia ele falou, meu, eu vou pagar essa dívida. Eu falei que eu ia, aí foi. Mas chegou lá, quando ele viu a graça de Deus, ele se deparou com a graça, se deparou com o amor, ele se apaixonou, está aqui até hoje, não saiu mais. Né? Então esse estágio é um estágio sensacional, é o estágio onde a gente se apaixona pelo Senhor, onde a gente é curado,
onde Jesus ele trata as nossas feridas, ele nos perdoa, ele nos limpa, ele nos dá uma veste nova, põe um anel no nosso dedo, e não é por nada porque a gente fez, não é por obras, não é por merecimento, é simplesmente graça de Deus. Só que esse estágio ele também, irmãos, do mesmo jeito que ele é fascinante, ele também é um estágio perigoso, porque muita gente, ela se acomoda nesse estágio. Ela se torna uma consumidora da graça. Ela só quer receber. É bom receber. É bom receber Jesus na minha casa. É bom receber a igreja na minha casa. É bom receber os benefícios que a graça ela vai produzir. Mas quando a graça ela é revelada, ela revela uma outra coisa também. Ela revela o reino de Deus. E o reino de Deus, ele aponta para um compromisso. E aí eu quero falar com você do terceiro estágio, que é o estágio do compromisso. Esse estágio ele é revelado lá na cura da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela teve o entendimento que Jesus estava naquela cidade e que se ela tocasse Jesus, ela seria curada. Só que aí, o que ela faz? Ela enfrenta todo um preconceito. Olha o entendimento dela, que se ela tocasse, ela seria curada. Ela foi hostilizada a vida dela inteira, né? O processo ali de doença dela inteira, porque ela não podia tocar nas coisas. Tudo que ela tocava era considerado impuro. Então você imagina quantas vezes essa mulher já não passou vergonha, não foi hostilizada pelos outros, às vezes de chegar perto de alguma coisa, não, toca aí não, você não pode tocar aí não toca aqui. Não toca. E ela entende que uma coisa que ela não poderia fazer, ela entende que era através desse fato, ela seria curada. Que se ela tocasse algo que ela não poderia fazer, se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E aí, ela paga um preço. Ela entende que Jesus ele tinha algo para ela. E ela enfrenta um sistema, ela enfrenta a multidão, ela enfrenta o preconceito para ir até Jesus. Esse é o estágio do compromisso. Uma vez que a graça ela se revela, uma vez que Jesus ele envia pessoas para nos guiar até Ele e nós nos sujeitamos, a graça é manifesta. E uma vez que a graça é manifesta, ela gera em mim um compromisso. Eu entendo que agora eu não fico mais aqui só esperando. Eu vou onde Jesus está, eu quero estar com Ele. Não importa a dificuldade, não importa aquilo que eu vou ter que passar, eu enfrento qualquer coisa, porque eu quero estar com o meu Senhor. Eu enfrento o preconceito, eu enfrento um sistema, eu enfrento qualquer coisa. Porque eu quero estar com o meu Senhor. Esse é o estágio do compromisso. E você vai ver que isso é tão profundo, irmãos, tão interessante, porque quando ela toca em Jesus, o texto fala que imediatamente ela já percebeu que ela tinha sido curada. Jesus poderia continuar seguindo, porque ela já tinha recebido a cura dela, ela já podia voltar para casa. Mas Jesus, ele vira, Jesus fala assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falam, tem uma multidão aqui, um esbarrando no outro, como que alguém te tocou? Todo mundo te tocou aqui. Jesus fala, não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. E Jesus, ele vira. E ali ele se encontra com aquela mulher ali. E ali, esse fato é tão interessante porque Jesus, ele não queria curar ela apenas de uma enfermidade. Mas Jesus queria curar ela também de uma rejeição. Jesus queria mostrar para aquele povo, a partir de agora, o próprio Jesus dá testemunho dela, falou, a partir de agora essa mulher não tem mais nada. Acabou a rejeição, acabou o preconceito, essa mulher está curada. Então Jesus, ele dá testemunho dela, porque Jesus, ela já tinha sido curada, Jesus já podia seguir seu caminho. Mas Jesus, sabendo da história, sabendo do contexto ali que essa mulher já tinha passado, tanto que ela tinha sofrido, quanto que ela já tinha sido hostilizada, Jesus dá testemunho dela, falou, a partir de hoje acabou, ela está curada, acabou a rejeição. E chama ela de filha. Exatamente, Jesus dá uma nova identidade para ela. E é tão interessante porque acontece esse fato, aí Jesus vai lá na casa da filha de Jairo, cura aquela menina, e aí ele sai ali de Cafarnaum e ele pega o barco e atravessa para uma outra cidade. Aí faz o que tinha que fazer. Depois ele volta de novo para essa margem de Cafarnaum. Quando ele chega lá, tinha uma multidão correndo na margem, acreditando que só de tocar nele já seria curada. Mas da onde que eles aprenderam? Da onde que eles aprenderam que se só tocassem Jesus eles seriam curados? Através do testemunho dessa mulher. E quando a gente gera um compromisso com o Senhor, quando a gente assume um compromisso com o Senhor, Ele nos faz testemunha. E aí o ciclo se inicia, Marquinhos, de novo. Aí nós vamos sendo testemunha.
as pessoas vão se chegando, a graça de Deus vai se manifestando, as pessoas vão assumindo compromisso e se tornando testemunhas e o negócio não para. É assim, irmãos. É assim, irmão. Nós precisamos nos apegar à palavra, porque a palavra é vida. Ela é vida, a palavra ela nos sustenta, ela nos dá direção clara. Ela faz a gente compreender os mistérios mais ocultos, que são revelados através de Jesus, mas é revelado para aqueles que buscam. Amém? Eu queria encerrar aqui também minha participação aqui, passar para o Rafa. Voltei. É rapidinho, irmãos. Eu tive pensando aqui, a gente vê que existe uma linha literária, né? Então a gente vê lá de Deus aos profetas, dos profetas ao povo, de Deus aos reis, dos reis ao povo, de Deus aos apóstolos e dos apóstolos ao povo. O Edu falou uma coisa na hora da ministração sobre espírito e em verdade. Eu tenho algo no coração assim. O que deixa de ser a verdade é o falso. E se nós não estivermos nessa linha que o Renato tá colocando, nós, igreja, tá bom? Não estou falando de mundo, nos tornamos o falso. Qualquer um de nós corremos esse risco. Se nós quebrarmos essa linha do que Deus estabeleceu por falta da palavra, nós vamos nos tornar o falso. Por quê? Nós vamos entrar nos nossos conceitos próprios, na ideologia, na filosofia, numa teologia furada, e aí começa a entrar um humanismo, e isso vai introduzido no coração de um, que passa para outro, porque vira testemunho também, porque deu certo, vem de encontro com o meu coração, eu sou um cara carnal, aí encontro o outro que está meia boca, passo para ele. Acaba virando um ensino no meio da igreja, no meio da família, no corpo de Cristo. E não é espírito, e não é verdade. Então, quando a gente fala em espírito e em verdade, essa verdade ela está relacionada ao genuíno. Genuíno. Quando Paulo fala com Timóteo, meu amado filho Timóteo, ele está falando, meu filho genuíno, esse aqui foi formado na palavra, esse aqui foi formado no caráter de Cristo, esse aqui vai dar continuidade nessa linha literária, ele não vai fugir. Então, meus irmãos, precisamos da palavra, porque senão nós vamos ter conceitos humanos, o nosso coração, ele é perverso e a gente começa a dar um mau testemunho daquilo que não vem de encontro, né, com o coração de Deus. Então a gente precisa vigiar, meus irmãos. O mau testemunho, nesse caso, né, que não é em espírito, então vai ser na carne, e que não é verdade, é porque ele não é genuíno. E aí, por qualquer motivo, eu uso a palavra e vou distorcendo por causa do meu coração corrupto. Deixa de ser genuíno. Tem uma interferência, a gente quebra essa linha. Chega em mim e começa a quebrar essa linha. Porque aí não é mais de Deus para mim, para minha casa, para os meus irmãos. É de mim, para mim e para os outros. Isso vai trazer um estrago na vida da igreja. Então, meus irmãos, essa é a importância de nós permanecermos mergulhando na palavra. Tá bom? Amém. Vou repetir o que o Alceu falou. Se nós parássemos aqui, estaria bom demais, né? Eu creio que o alimento tem sido derramado aqui sobre nós. E muitos têm se alimentado. Eu ouvi o Renato falando isso, acho que agora é a 6ª vez. E, cara, como eu me emociono, como isso me toca. Porque no dia que a gente estava reunido, foi chegando um de cada vez, não chegou todo mundo junto. Conta aí, fala aí, aquela parte lá para eles. O que ele acha? Fala aí, chegou outro, conta de novo. Isso enche, não tem como, né? Eu quero fazer uma consideração e trazer 2 pontos para a gente encerrar, tá? Como que surgiu o estudo de Marcos? O Senhor derramou uma carga sobre o coração do nosso pastor, do Gladson, e chegou até nós. A gente tem que considerar isso. A gente tem que considerar isso. Isso é algo que a gente tem que olhar com muito apreço, assim, e é precioso, é algo que vem de Deus. E eu falei isso porque eu quero testificar algo. As últimas 3 células do ano passado, não sei quem vai lembrar, eu espero que lembre, a gente fez, eu falei de Marcos, de alguns pontos específicos, até o capítulo 8.
Eu encerrei as 3 últimas células do ano passado falando disso. Mal sabia eu que Deus estava derramando uma carga no coração do Gladson. Então, para ver, eu queria testemunhar isso e pedir para vocês levarem em consideração. Agora sim, vamos para os finalmente. Primeiro ponto, discernimento. Não adianta vocês acharem que por mais que a gente esteja num momento espiritual muito bom, a gente vai discernir como Deus as coisas. A gente não discerne como Deus. Não tem como. E ali eu quero chamar a atenção para um ponto específico. Quando Jesus pergunta para Pedro, quem dizes que eu sou, Pedro? Aí ele pega e fala, tu és o Messias, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele exalta o Pai e fala, foi Deus que te revelou. E logo depois, o que acontece? Arreda de mim, Satanás. Mas olha, o discernimento, como que ele funciona? Jesus ele estava olhando o que estava por trás. A gente fala muito de principado e potestade. Vocês vê principado e potestade? Eles estão atuando aqui, ó. É no pequenininho, é no pouquinho, é uma influência aqui, outra ali. Isso vai tomando uma forma, mas Jesus ele já estava vendo. Ele pegou e falou, arreda de mim, Satanás. Então, por que eu quis trazer isso? Reflitam comigo. É possível estarmos caminhando com Cristo e estarmos sendo influenciados por Satanás? Primeiro alerta. Cuidado, irmãos. Isso é possível. E ó, eu estou falando de pessoas, eu não estou falando nós somos discípulos aqui de ler a Bíblia, temos as nossas convicções, experiências. Aqueles discípulos estavam vendo tudo. Eles estavam vendo tudo acontecer. Na frente deles, a história que está sendo contada para nós, que nós lemos, ali estava acontecendo. Eles estavam vendo, ninguém estava contando ali para eles. Então tem esse agravante. Se para quem estava vendo, a influência também era pesada, a ponto de Cristo falar, arreda de mim, Satanás, então tomem cuidado também. É um ponto de alerta. O segundo, eu já comentei, eu acho, em algum momento, mas eu creio que nem todos estavam presentes, a multiplicação dos pães e dos peixes. Né? A primeira multiplicação, quantos cestos sobram? 12. Em algum momento da Bíblia, não sei se sou só eu, tá? Mas eu fico pensando. Algum momento da Bíblia falou que levaram cestos? E por que 12? Será que Jesus também já não estava ensinando, cada um leva o seu aí, ó, o serviço? Não sei, eu estou no meu pensamento, tá? Segunda multiplicação, quantos sobraram? 7. Ó, vamos fazer o seguinte, eu sei que a carga é pesada, mas divide. Mas o Pedro, acho que ele falou assim, mas o Pedro leva sozinho dele. Aí eles levaram, dividiram ali, eram 7 cestos, pô, vamos dividir aqui. Só que agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar, porque eu entendo isso como algo profético. Nos dois versículos eles falam assim, que Jesus ele ora a Deus e entrega o alimento para quem? Tem discípulo aqui? Amém. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Isso eu me encho de temor, gente. Não é porque eu estou com o microfone falando, mas, gente, eu entendo a dificuldade de todo mundo, eu tenho vivido tempos terríveis assim, de pressões absurdas, mas é isso que a gente vai levar? É isso que a gente vai levar? Ou o testemunho que a gente está aguentando sobre tudo isso? O pão que a gente está levando para os demais? Como que tem sido? Qual é o pão que você tem levado para o seu irmão? Jesus, ele repartiu a palavra contigo. A gente tem que pensar nisso, irmãos. Por que que ele simplesmente orou a Deus, ele podia entregar? Mas ele não, ele usa as pessoas. E aí eu vou mais além. Eu não sei se alguém já falou isso para vocês ou vocês ouviram em algum lugar. No meu caso foi o Gladson. Ele falou assim para mim, Rafa, você gostaria de ter todos os dons de Jesus ou você quer ter pessoas? E aí? Ia ser muito bom fazer tudo que Jesus fez? Não seria muito bom?
Irmãos, eu fico imaginando, eu adoraria cantar. Eu acho tão legal, cara. Só que eu não sei cantar. Ó, na célula, todo mundo sabe, eu não sei uma música do começo ao fim sozinho. Eu canto todas, mas eu não sei uma música para cantar sozinho. Como pode? Os outros estão cantando, eu canto todas, mas se for para eu cantar uma do começo ao fim, eu não sei. Irmãos, Deus ele derrama para a igreja esses dons. Esses dons é distribuído para a igreja, a gente tem que estar atento quanto a isso. Amém, irmãos? Eu queria encerrar aqui perguntando se alguém se identifica com isso. Porque se de fato, se vocês se identificam com isso, eu acho que vocês têm que ser aqueles que estão aqui com a gente para a gente orar. Não é fácil. Não é fácil para a gente pegar um microfone e vir falar, sabendo que amanhã também a gente vai passar as mesmas dificuldades. Tudo que a gente está falando, a gente vai ser mais provado ainda. Porque é assim que o diabo age. Alguém se identifica com a gente aqui? A gente queria orar por vocês. Vou pedir para a gente ficar de pé. Aquele que desejar vir à frente, fique à vontade. Mas eu e meus irmãos aqui, a gente queria orar por vocês. Jesus, ele disse assim, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amados, em nome de Jesus aqui, ó. Se hoje você ouviu a voz de Deus, não endureça teu coração. Não endureça teu coração.